pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Aqui é a professora Jaqueline, professora de matemática. Nós já estamos na nossa aula 21, muitas aulas, né? Hoje nós continuamos a falar sobre o quê? Sobre a geometria espacial. Mas hoje vamos falar especificamente sobre a planificação e o volume. Mas professora, o que é isso? Nós vamos ver logo mais, tá? Bom, não esqueçam, pessoal, que vocês têm que fazer as atividades do bloco de atividades. Quem não tem condição de fazer diretamente pela internet, vai na escola, pega o bloquinho, resolve as atividades, depois devolve para a escola a atividade já prontinha, beleza? Para que a escola possa avaliar vocês, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje, combinado? Bom, hoje nós falaremos, pessoal, sobre planificação. Mas o que é planificação, professora? Planificação nada mais é do que quando a gente desmonta um sólido geométrico. Vamos revisar o que é sólido geométrico? Sólido geométrico, pessoal, são aqueles corpos, vamos falar corpos, né? Corpos, por exemplo, nós temos aqui o paralelepípedo. Ele é um sólido geométrico, ele é um sólido prisma, né? Ó, ele tem base em cima, base embaixo. Nós temos também dentro desses sólidos geométricos quem? As pirâmides. As pirâmides não tem base em cima, só tem base embaixo, né? E temos também os corpos redondos, que eu expliquei na aula passada, né? Que são aqueles corpos arredondados, como o cilindro, o cone, a esfera, são corpos redondos. Para eu saber o que é planificação, o que é eu desmontar esse sólido geométrico? Vamos visualizar uma caixinha de remédio, por exemplo. Nós temos lá uma caixinha de remédio montadinha. Se eu desmonto essa caixinha de remédio, o que acontece? Eu estou fazendo a planificação dessa caixinha, desse sólido geométrico, que na verdade é um paralelepípedo. Olha só, a caixinha de remédio é como se fosse um paralelepípedo, ela é um paralelepípedo. Então, se eu desmonto ela, é uma planificação. Professora, mas para que eu quero fazer a planificação de um sólido geométrico? Porque quando eu faço a planificação de um sólido geométrico, esse daqui é uma planificação de uma pirâmide, olha. Quando eu faço a planificação de um sólido geométrico, quando eu desmonto ele, eu consigo visualizar melhor quantas faces tem aquele sólido geométrico. O que é face, professora? Lembra da aula passada? É a paredinha, ó. A paredinha. Quantas paredes tem esse sólido geométrico? Quantas faces tem? Quando eu desmonto, eu consigo visualizar melhor. Ó, eu consigo visualizar que nessa pirâmide eu tenho 1, 2, 3, 4 faces, certo? Também consigo visualizar o que? As arestas. O que são arestas, professora? São os encontros de uma face e outra, ó, esses tracinhos que ficam entre uma face e outra. Isso aqui é aresta. Então, essa pirâmide aqui, ó, ela tem quantas arestas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o encontro de uma face e outra, nós chamamos de arestas. E nós temos também os vértices. O que são vértices? São os cantinhos, ó. O cantinho de cima, o cantinho de baixo, o cantinho daqui e o cantinho daqui. Tem quantos cantinhos, quantos vértices? 4. Nós temos 4 vértices. Então, essa planificação, ela serve para isso, para eu contar e visualizar melhor quantas faces tem esse sólido geométrico. Tá bom, pessoal? Então, só para vocês poderem visualizar melhor ainda do que a professora mostrando. Olha, dá uma olhadinha no slide aí. Você olha no slide e você vai visualizar outros sólidos planificados. Dá uma olhadinha aí. Olha lá. Planificação. Olha lá o cubo, pessoal, planificado, como ele fica. Se eu desmonto o cubo, olha como ele fica. Agora, se eu desmonto o cilindro, olha como é que o cilindro fica desmontado, a planificação dele. Olha a pirâmide, desmontei a pirâmide, essa pirâmide de base quadrada, olha como ela ficou. Olha só o prisma, depois de desmontado, olha a planificação do prisma, como ele ficou. Dá para você visualizar, pessoal, direitinho quantas faces cada um dele tem. É por isso a importância da planificação dos sólidos geométricos,
para você poder visualizar melhor quantas faces aquele sólido geométrico tem, ok? Volta aqui comigo, pessoal. Então, olha só, vamos aqui voltar um pouquinho. Nós temos a face, as arestas e o vértice de um determinado sólido geométrico. Então, olha só, vamos revisar aqui. O que é face? São as paredinhas, né, as laterais daquele sólido geométrico. Então, quando eu perguntar numa questão, quantas faces tem aquele sólido geométrico? Aí você vai lembrar dele desmontado. Lembra da planificação dele e vai contar. 1, 2, 3, 4. Nesse aqui, nesse sólido geométrico, tem 4. Vamos supor que tenhamos outro sólido geométrico aqui, ó. Esse sólido geométrico aqui, que é um prisma também. Ele aqui montado, tá vendo? Montadinho. Mas se eu faço a planificação, fica fácil para eu contar quantas faces ele tem. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quantas faces tem esse sólido geométrico? 8. Quando eu planifico, fica mais fácil para eu visualizar essas faces. Porque ele montadinho, você tem que sair contando e rodando, pode ser que você se perca. E quando você visualiza ele planificado, você consegue contar direitinho a quantidade de faces que tem esse sólido geométrico, tá bom? Bom, então vamos para frente, vamos seguir. Nós temos, pessoal, lá no nosso slide agora, para você visualizar, esses sólidos geométricos especificando o que é face, o que é aresta e o que é vértice. Vamos dar uma olhadinha? Olha só lá no slide. É um cubo, né? Isso aí é um cubo. E se você observar esse primeiro cubo aí, ele tem a face, está pintada de laranja, né? Então, a face, o que eu disse? Que a face era a paredinha. Então, a face desse cubo aí está pintada de laranja. Olha aí esse cubo do lado, a aresta. A aresta são as linhazinhas de encontro entre uma face e outra. Se eu pedir na questão quantas arestas tem esse sólido geométrico, você vai contar o quê? As linhazinhas. Olha o de baixo, são os vértices. Ele está com um pontinho rosa, exatamente no encontro das arestas, nos cantinhos. Os vértices são os cantinhos do sólido geométrico. Ok, pessoal? Volta aqui comigo. Vocês visualizaram aí no slide, né? O que é face, o que é aresta e o que é vértice. Face, paredinha, aresta, as linhazinhas e os vértices, os cantinhos, ok? Dando continuidade, pessoal, quando você for contar essas arestas, você tem que tomar bastante cuidado, porque as arestas elas são de baixo para cima e tem aqui embaixo também do sólido geométrico, tá bom? Quando você for contar, observem bastante que vocês vão contar as linhazinhas das laterais e as linhazinhas tanto de cima quanto de baixo, ok? Então, vamos lá. Aí nós já vimos agora falando sobre arestas, vértices e faces, agora nós vamos falar sobre volume. Professor, o que é volume? Volume, pessoal, é o quanto cabe dentro daquele sólido geométrico. Por exemplo, se eu quero saber quanto que cabe dentro desse cubo, se eu quero encher ele de leite ou de suco ou de um determinado líquido, eu quero saber quanto que cabe, qual é o volume que cabe dentro desse paralelepípedo. Então, olha só, para eu saber o volume, quanto cabe dentro daquele sólido geométrico, eu preciso fazer o quê? Fazer um cálculo. Professora, vai fazer um cálculo? Como eu vou descobrir? Simples, vocês lembram na outra aula que eu falei que o sólido geométrico, ele é tridimensional? Ele tem 3 medidas, ele tem a altura, o comprimento e a largura. Então, ó, a altura, a largura e o comprimento dele. Então, assim, são 3 medidas diferentes. E aí, para eu fazer esse cálculo, pessoal, basta eu multiplicar esses 3 valores. E aí, nós vamos conseguir encontrar o valor do volume daquele que cabe dentro daquele sólido geométrico. Beleza? Vamos visualizar melhor o que eu acabei de falar no próximo slide. Dá uma olhadinha aí no slide para vocês visualizarem melhor. Olha lá. Tem um cubo, né? E esse cubo você pode perceber que ele tem o comprimento, a altura e a largura, não é isso? Ó, o comprimento, a altura e a largura.
Como o cubo, pessoal, ele tem as medidas de todos os lados iguais, é fácil de você multiplicar. Mas se fosse um paralelepípedo, as medidas seriam diferentes. Mas vamos lá para o cálculo desse cubo aí do slide. Olha só, de comprimento, ele tem o quê? 3 centímetros. De altura, ele tem quanto? 3 centímetros. De largura, ele tem quanto? 3 centímetros. Então, é 3 vezes 3 vezes 3. Quanto que vai ficar? Olha só, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, quem sabe? 27. Olha aí, 27. Então, o volume, a quantidade, quanto cabe dentro desse cubo é 27 centímetros cúbicos. Se vocês lembrarem, lá nas aulas anteriores, nós vimos quando a gente vai calcular o metros ao quadrado, a gente coloca um 2 em cima. Aí não, aí nós colocamos um 3 em cima, porque quando fala de volume, é centímetros cúbicos, ok? Esse 3zinho a gente fala de cúbicos. Volta aqui comigo, pessoal, olha só. Então, quando você quer calcular quanto cabe dentro, o volume que cabe dentro de determinado sólido, eu preciso multiplicar esses 3 valores, ok? Suponhamos, pessoal, que isso aqui seja uma caixinha de leite. Olha só, isso aqui é uma caixinha de leite. Tem a altura, a largura e o comprimento, né? Então, nós vamos ver aqui. Suponhamos que a largura, pessoal, desse sólido geométrico, olha só, seja 4, né? A largura dele, igual a 4 centímetros. O comprimento dele seja igual a 3 centímetros. E a altura dele, não, largura 2. E a altura 4. Suponhamos que fossem medidas diferentes, porque vocês viram no exemplo, pessoal, que quando trata de cubo, o cubo tem medidas iguais, né? Já o paralelepípedo, que é a forma de uma caixinha de leite, ela não é igual, vai ser diferente a largura, a altura do comprimento. Então, para eu saber quanto cabe nessa caixinha, o que eu devo fazer? Multiplicar os 3 valores. Olha lá, eu vou multiplicar 2 vezes 3 vezes 4. Eu vou multiplicar os 3 valores e vou encontrar o valor do volume que cabe dentro dessa caixinha, que foi o exemplo que eu dei para vocês, ok? Vamos lá então. Primeiro, como é que eu vou fazer? Ó, esses 2 primeiros. 2 vezes 3, 6, né? 6. Então, 6 vezes 4, quem vai saber? 6 vezes 4? Muito bem, quem respondeu 24, ó. 24 centímetros cúbicos. Quando se trata, pessoal, de volume, eu tenho que colocar sempre esse 3zinho aqui em cima, que a nomenclatura dele é cúbicos, ok? Centímetros cúbicos, porque na verdade, ó, o 3 é porque eu tive, ó, 1, 2, 3 medidas, né? Eu medi 3 medidas dele, ó, altura, largura, comprimento e altura. Por isso que tem o 3zinho aqui, porque é cúbicos, né? Eu multipliquei por 3, porque o sólido geométrico, ele é tridimensional, ele tem 3 medidas. Ok, pessoal? Olha só. Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai fazer para contar. Olha só. Essa aqui é uma pirâmide, né? Uma pirâmide. Essa pirâmide, olha a base dela. Quando eu vou dar um nome para essa pirâmide, eu preciso ver quantos ladinhos tem embaixo. E é de acordo com os ladinhos que tem embaixo que nós damos o nome para essa pirâmide. Pirâmide de base tal, pirâmide de base tal. A mesma forma é os prismas, né? Prisma de base, quantos ladinhos? Dentro do prisma, pessoal, nós temos 2 que têm um nome diferenciado, né? Que é o cubo e o paralelepípedo. Os outros todos é prisma de base hexagonal, prisma de base triangular, depende da quantidade de ladinhos que tem. Mas esses 2 prismas, eles são diferenciados. Esse nós damos o nome de cubo, né? Porque ele tem todos os lados iguais. E esse nós damos o nome de paralelepípedo, né? Ó, ele é o cubo mais esticadinho.
certo? Olha só, vou dar um exemplo aqui dessa base, essa pirâmide. Essa pirâmide é uma pirâmide de base quadrangular, ó, 4 lados. 4 lados, por isso que ela é uma pirâmide quadrangular, de base quadrangular, ok? Então, ó, fiquem bem, tá? Até a próxima aula e nós vamos ver mais sólidos geométricos, ok? Um grande abraço!